Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso nono encontro de Teoria Geral do Direito. Então teremos flores nos cabelos quarta-feira. Se não morrerem, vão ficar livres, né? Porque termina a disciplina, né? Mas teremos outras que faremos juntos. Então não vão ficar livres de mim assim tão facilmente, não. A gente vai se encontrar ainda. E quando nós falamos em teoria do direito, então, nós buscamos o conceito de direito. E por que existem tantas teorias para sustentar a existência desse direito? Existem tantas teorias porque os nossos teóricos, os nossos cultores, estudiosos, doutrinadores do direito, eles não chegaram a um consenso do que é o direito. Porque o que é direito para mim não é direito para vocês, não é? Cada um vai ter a sua concepção. E o direito vai ser sempre algo geral, necessário e universal. Geral porque todo mundo sabe o que é, necessário porque todo mundo precisa dele, universal porque ele vai ser igual aqui e em qualquer lugar do planeta. Então, a concepção de direito é generalista, universalista e necessária. O direito, ele vai ser baseado também na figura do bom senso. E o bom senso é uma afirmação muito corriqueira no mundo jurídico, no universo jurídico. O bom senso, normalmente, ele sugere a ideia de discernimento entre o verdadeiro e o falso. No direito, nós buscamos sempre a verdade dos fatos. Do justo e do injusto, buscamos sempre a justiça. Num adequado uso da razão. Então, nós temos que separar de nossa fé, de nossa crença, de nossos dogmas, em prol da verdade dos fatos e de algo que seja justo. Mas que justiça é essa? No entanto, o que predomina é a ideia de bom senso como senso comum, aquele nosso conhecimento de rua que nós adquirimos com o nosso nascimento, que começa com a nossa família, e aí forma a nossa consciência moral. Isso vai ser um complexo de juízo de valores admitidos como verdadeiros e razoáveis, de tal forma que as posições que fogem aos padrões estabelecidos pela ideologia dominante são considerados contrassenso, aquele que foge dos padrões que a sociedade impõe como certo ou errado, justo ou injusto, aquele que é diferente, não é tão legal assim, como disse já o nosso ministro, nosso ex-ministro da Cultura, que ser diferente era legal. Não é. Por quê? Porque foge aos padrões da sociedade que são impostos a nós por intermédio da ideologia. E uma vez que isso foge desses padrões, nós vamos ser excluídos. E uma vez excluídos, nós não fazemos parte mais dos grupos aos quais nós deveríamos ou devemos pertencer. Por exemplo, um juiz de direito que, além de fazer uso da toga, que é a capa do Batman, né? Se ele quiser adornar as suas orelhas com brincos, muito provavelmente não será considerado alguém de bom senso, embora os mesmos adereços caiam bem nas orelhas de um jogador de futebol ou de um artista de TV, por exemplo. É questão de bom senso. Um juiz todo tatuado, alguém vai dar credibilidade para ele? Ou um advogado todo tatuado, alguém vai dar credibilidade para ele? Não, nós somos preconceituosos, mas nós fazemos, né, tatuagem, colocamos o brinco, usamos adereços, às vezes extravagantes, principalmente as meninas aí, que vão pôr uma flor vermelha no cabelo quarta-feira, né? Brincadeira. Mas nós somos preconceituosos e a nossa vestimenta, ela impõe uma certa conduta, uma certa postura. Por isso que quando forem fazer as tatuagens de vocês, façam em locais que não apareçam, né?
para não sofrermos desse preconceito que no direito vai ser chamado de bom senso. Mas será que isso é justo ou será que isso é injusto? O que é justiça? O direito, ele vai se moldar sempre na personificação de alguns mitos, de alguns personagens mitológicos. E o direito vai se representar pela personificação das leis divinas, reconhecidas pelo costume e pela própria lei. Então, o costume é aquela prática reiterada, constante, uniforme, que passa de geração para geração, e com isso vão se criar leis. Em contraste, a justiça, leis, decretos humanos. Contudo, é vista a justiça por intermédio da figura de uma deusa guardiã dos juramentos dos homens e das suas regras, que vai ser a nossa deusa Tênis. Era comum ser mencionada durante os juramentos dos magistrados. A deusa Tênis é a nossa personificação hoje da justiça. Antes era Diké. Qual a diferença de Tênis para Diké? Diké não tinha venda nos olhos, então ela era parcial. A balança dela podia pender para um lado ou para o outro. A nossa deusa Tênis, não. Os olhos dela estão vendados para a balança não pender nem para um lado nem para o outro. Ela é imparcial. Tem que estar igual. E a espada é a representação da justiça. E nos pés dela tem uma serpente. A serpente significa força, poder. Ela representa o poder da justiça, o poder do direito. E, em outras religiões, que não a católica, nós vamos ter representações de justiça por intermédio dos orixás, e cada crença vai ter na sua religiosidade algo que representa o poder de justiça. Pela representatividade, a deusa Tênis, ela possui 3 substâncias. Uma deusa de ordem natural, que cuida do direito natural. Uma deusa que é meio que profeta, que encanta as pessoas e todo mundo quer seguir. E uma deusa de ordem moral, baseada na consciência moral da nossa formação. Além disso, ela foi inventora das artes e administrava sobre as relações adequadas entre homem e mulher, ou seja, a base da família. Ela também presidia sobre juízes, que também eram chamados de servos de Tênis. Na mitologia grega, a Tênis é filha de Urano e de Gaia, sendo entregue a Nix, deusa da noite, para a criação. A ideia de Gaia, basicamente, era proteger Tênis de Urano. A partir disso, semelhanças entre as deusas foram evidentes. Tênis, a deusa da justiça, e Nêmesis, a deusa da retribuição. Algumas histórias trazem a deusa como representação da matéria em si, porém, ela caracteriza a estabilidade como uma qualidade da terra. Contudo, Tênis conversava com os homens por meio dos oráculos, e dentre eles, na Grécia Antiga, estava Delfos, que pertencia à sua mãe. Entretanto, ela tinha uma ligação com previsões oraculares e, assim, representava a voz na terra. Os oráculos também eram vistos como mandamentos das leis da natureza e, portanto, dignos da obediência do homem. Por fim, a deusa foi a segunda esposa de Zeus e também a sua conselheira. Os oráculos são muito presentes na história grega e principalmente na história romana, né? Em Roma já não vão ser mais chamados de oráculos, vão ser os feiticeiros, que quando chega no período medieval vão ser queimados na fogueira, né? Tênis possui uma representação conhecida segurando uma balança como símbolo do
equilíbrio e da razão, ou seja, contrapesa o mundo conforme as leis. Além disso, também traz os olhos vendados. Contudo, algumas versões mais modernas mostram a deusa sem vendas, ou seja, simbolizando uma justiça social. Mas será que a nossa deusa sem as vendas vai representar a sociedade como um todo? Quem possui o poder é corrompido pelo poder. Ainda que o símbolo de pratos iguais da balança, que traduzem que não há diferença entre os homens, a relação ao julgamento de erros e acertos está presente na nossa sociedade. Tênis ainda traz as tábuas da lei, que representa a ordem, união, vida e princípios sociais coletivos e individuais particulares. A deusa Tênis, então, ela é a personificação da justiça, do justo, do injusto, do certo, do errado, do bom e do mal. Quem representa a deusa Tênis no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Vai ser a figura do juiz. O juiz vai dizer quem tem a justiça, a quem cabe a justiça num caso concreto. Duas ou mais pessoas estão num conflito de interesse. Nesse conflito de interesse, uma vontade prevalece, porque é a vontade justa, é a vontade da lei, está cumprindo a lei, e a outra parte, ou as outras partes, descumpriram a lei. Isso é direito positivo. Então, direito positivo é o cumprir a lei à risca. Se eu deixo de cumprir a lei, eu vou ser punido, porque o direito diz que uma vez que eu descumpra, eu serei punido pelo Estado. Quem vai aplicar essa punição vai ser o juiz. O juiz vai fazer o papel da deusa Tênis. Por isso que nós falamos que nós temos que ter uma boa oratória, uma boa escrita. Primeiro eu vou começar o meu processo com um pedido para o juiz, que vai ser a minha petição inicial. Nesse pedido, eu tenho que me expressar bem na escrita, então eu tenho que saber escrever bem. Depois, o juiz, depois que ele receber tudo isso, ele vai marcar a primeira audiência. Nessa audiência, eu tenho que ter uma boa oratória, uma boa fala. Então, nós, enquanto operadores do direito, precisamos ter uma escrita de excelência e uma oratória também de excelência. Porque quem convencer melhor o juiz forma o juízo de convencimento e admissibilidade, ou seja, convence o juiz e essa parte que convencer melhor é a parte que vai ganhar. A mesma lei que acusa é a mesma lei que defende. Cabe a interpretação. Daí nós tiramos a importância do papel da história, a importância do papel da hermenêutica enquanto fonte interpretadora das leis e do direito. A discussão sobre o que é justo e injusto, sobre esse conceito de justiça, perpassa séculos e séculos. Em Aristóteles já se discutia o que é essa justiça. Segundo Aristóteles, a justiça é uma disposição de caráter que torna os homens propensos a fazer e desejar o justo. Este primeiro sentido de justiça é chamado de absoluto e corresponde à virtude em sua totalidade, enquanto uma parte da virtude, a igualdade, será objeto da justiça em seu caráter particular. O princípio da igualdade, assim, é entendido por Aristóteles de duas formas fundamentais, originando daí duas espécies de justiça: a justiça distributiva e a justiça corretiva, sendo que a justiça corretiva subdivide-se em comutativa e judicial. Então, para o Aristóteles, a justiça vai ser a atitude virtuosa, correta do homem. Essa atitude virtuosa vai vir da consciência moral, né?
Dessa consciência moral, o homem que é virtuoso, que anda seguindo os padrões da lei, ele vai ter igualdade, ele vai ter virtude, ele vai ter caráter. Uma vez que ele descumpre essa lei, ele vai ser punido. E aí nós vamos ter a aplicabilidade da justiça, como uma justiça distributiva ou corretiva. A justiça corretiva é aquela que vai punir a pessoa. Descumpriu a lei, vai ser punido. Eu vou repreender a pessoa. A distributiva é aquela em que eu vou ofertar a ela aquilo que ela precisa. Então, se as partes estão em conflito, eu oferto a parte que não tem aquilo que ela quer, eu vou ofertar o que ela está me pedindo, se couber a ela. Enquanto na corretiva, vão ser mais para o caso dos crimes, né? Onde descumpre-se uma conduta e mata alguém, por exemplo. Vai ser uma justiça corretiva, porque eu matei, eu descumpri. Então, eu vou ser preso, é uma punição. Embora todas as leis tenham caráter coercitivo, imperativo, de imposição. Se você descumprir, você vai ser punido. Isso é justiça para o Aristóteles. O conceito de equidade, ele também vai aparecer na Grécia Antiga, nos escritos do Aristóteles. Para ele, o conceito de equidade está interligado ao conceito de justiça. No ato injusto, ter muito pouco é ser tratado injustamente, e ter demais é agir injustamente. O Aristóteles vai trazer a questão da equidade dentro da justiça distributiva. Se eu tratar todos de uma forma igualitária, eu não vou estar fazendo justiça. E aí o desenho dos menininhos assistindo o jogo de futebol atrás do muro, lembram do desenho? Deixa eu ver aqui, ó, desenho. Olha lá, o pequenininho em cima de um caixote, o mediano em cima de um caixote, o grandão em cima do caixote. O primeiro desenho da esquerda. Isso é igualdade. Todos são iguais perante a lei. Mas se eu aplicar essa igualdade que a lei prevê, eu vou estar sendo injusto. Como que o pequenininho está vendo? Está vendo pela fresta, porque não dá para ver. Aí nós vamos para o meio. Equidade, que é a justiça do Aristóteles, é a justiça distributiva. Vou distribuir de acordo com a necessidade. Olha lá, o grandão não precisa, porque ele vê do outro lado da cerca. O mediano, só um caixote, ele já alcança do outro lado. E o pequenininho, 2 caixotes para ele ver o jogo do outro lado. Isso é fazer justiça para o Aristóteles. E aí nós vamos ter um filósofo contemporâneo que vai trazer isso para os nossos dias, que vai ser o John Rawls, e vai dizer que dentre todas as formas de justiça que existem, a mais verdadeira é a justiça equitativa, que promove a equidade e não a igualdade. Mas nós vamos entrar num contrassenso com isso, porque nós vamos sempre querer aplicar o direito positivo, do jeito que a lei está lá, todos são iguais perante a lei. Para ticotar o crime assim, assim, assado, vai ser punido desse jeito. Eu não vou analisar com riqueza de detalhes, enquanto deveríamos. Por isso que o direito é crítico. E mais, a lei diz que nós somos livres. Se nós somos livres, por que tem a cerca para assistir o jogo do outro lado? E aí começam as nossas grandes discussões teóricas aí, com base na figura de todos os filósofos. Então, para o Aristóteles, a justiça distributiva ela deve ser uma justiça baseada na equidade, dar a cada um aquilo que merece, ofertar a cada um aquilo que merece. Isso vai ser justiça, e não ser igual para todos. Por isso que se discute a figura da venda nos olhos da deusa Tênis. Será que se tirar essa venda,
ela vai aplicar a justiça com equidade, de forma distributiva, ofertando a cada um aquilo que merece, ou não? As pessoas, quando assumem o poder, mostram as suas garras, né? São corrompidas pelo poder. Exemplo disso nós temos na nossa política. Sócrates, ele também falava de justiça. A justiça para Sócrates consiste no conhecimento e, portanto, na observância das verdadeiras leis que regem as relações entre os homens, tanto das leis da cidade como das leis não escritas. Para Sócrates, a justiça vai ser eu cumprir aquilo que eu acordei, seja na forma oral ou na forma escrita. Sócrates já vem com a figura de um contrato social, que vai ser a obra de Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau vai trazer a obra O Contrato Social. Só sei que nada sei. E o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Quanto mais nós estudamos, menos nós sabemos. Quanto mais nós estudamos, mais humildes nós somos para reconhecer que nós não sabemos. Observem que as pessoas que são muito inteligentes são as pessoas mais introspectivas, que menos falam, falam apenas o essencial. E quando resolve abrir a boca, abre para destruir, porque tem conhecimento e tem base teórica. Sócrates nunca deu uma resposta pronta para os seus discípulos, dentre eles Platão. Sócrates sempre respondia com outra pergunta, até que os seus discípulos chegassem a uma conclusão do que era aquilo que eles perguntavam. Então, para Sócrates, a justiça vai ser eu cumprir aquilo que eu acordei. Daí vem o ditado, homem tem palavra, né? Homem sem palavra não vale nada, né? Os meninos crescem mais com isso. Nós crescemos mais com isso dos nossos pais, né? Que nós temos que ter palavra, que nós temos que ter honra, que nós temos que zelar pelo nosso nome. Então, aquilo que eu disser, eu tenho que cumprir. Isso é Sócrates. Sócrates já nos impunha isso. E aí vem na nossa contemporaneidade John Rawls. Se cair no exame da OAB de vocês, quem fala da teoria da justiça na contemporaneidade? John Rawls. E a justiça para John Rawls é equitativa, é a justiça da equidade. Dentre todas as formas de justiça, que são várias, a mais presente, a mais valiosa de todas, a mais verdadeira, a mais próxima da verdade, é a da equidade, que é dar às pessoas aquilo que elas realmente precisam, que é o papel do Estado, ou deveria ser o papel do Estado. O Estado até oferece isso, só que até chegar no destino final, já passou por tantas pessoas que descentralizam o poder, que isso acaba sendo corrompido. John Rawls, ele enuncia primeiramente o princípio da liberdade igual, que garante igual sistema de liberdades e direitos o mais amplo possível, sendo a liberdade igual a todos os indivíduos. E depois anuncia o princípio da diferença, que assegura que as eventuais desigualdades econômicas na distribuição de renda e riqueza somente vão trazer discordâncias lides dentro da nossa sociedade. A justiça é um conceito extremamente abstrato. Por quê? O que é justo para mim não é justo para vocês. Posso pedir para vocês, dizer para vocês que nesse momento eu vou parar de transmitir os slides e vou começar a chamar um por um e fazer uma prova oral agora sobre a teoria da justiça de John Rawls. E aí? Para mim é justo, para vocês é justo? Não é justo, né? É injusto. Mas para mim é justo, eu acho isso justo, eu acho isso certo,
Quem exerce o poder agora, nesse momento, sou eu, não são vocês. Eu sou a classe dominante, vocês são os dominados. E aí, é justo ou é injusto? Ou eu tenho que ofertar para vocês aquilo que está de acordo com a necessidade de vocês? Primeiro, eu tenho que ofertar o conhecimento, para depois eu buscar as provas de que esse conhecimento foi adquirido. E aí, na quarta e na quinta-feira, vocês vão mostrar para mim a aquisição desse conhecimento. Para mim e para alguns convidados que estarão na sala assistindo, né? A justiça, então, é um conceito extremamente abstrato, assim como o direito, nós não vamos ter conceito de justiça, não tem um consenso nesse conceito, vai ser o estado ideal de interação social, de relação entre pessoas, sem que hajam discordâncias. É meio que impossível, né? Porque cada um pensa de um jeito. Mas nessa relação, nessa interação social, não pode haver discordância de forma com que gere uma lide, um grande conflito. É óbvio que os pensamentos são diferentes, mas a partir do momento em que gerar um conflito de grande vultuosidade, de descumprimento da lei de ilicitude, seremos punidos por essa lei. Dentro da interação da vida em sociedade, que nós chamamos de política, porque política não é voto, política é uma relação entre pessoas, deve sempre haver o equilíbrio. Esse equilíbrio, por si só, ele é razoável. Ele sustenta a vida em sociedade. Porém, ele nem sempre vai ser imparcial, porque vai depender dos interesses, da riqueza, das oportunidades que as pessoas possuem dentro daquele determinado grupo. Enquanto a justiça, ela tem que buscar uma igualdade entre todos os cidadãos. Se nós imaginarmos a estratificação da sociedade em Marx, uma pirâmide, no topo da pirâmide a classe burguesa rica, na base da pirâmide a classe proletária, os pobres, né? Nós vamos ter uma interação social entre ricos e pobres? Não, nem nas relações de trabalho, não é? Porque o pobre, o proletário, vai trabalhar para a classe burguesa e vai ter uma boa interação entre eles? Não, vai mandar, eu vou cumprir ordem, eu cumpro ordem, estando na classe proletária. Eu cumpro ordem em troca de eu obter o meu salário. E nem sempre aquilo que eu produzo eu posso adquirir. E é isso que nós buscamos. Uma transformação sociopolítica. Sair da classe proletária e vir para a classe burguesa. Por isso que nós trabalhamos, por isso que nós almejamos os nossos sonhos, a conquista dos nossos desejos. E tudo isso em prol de sermos iguais ao outro, mas nós somos iguais em equidade, em igualdade, nós vamos labutar muito, trabalhar muito para chegar lá, né? Mas o passo que vocês já estão dando nesse momento, estando na universidade, já é um passo para a ascensão social, que é o que nós chamamos de transformação sociopolítica. Todos nós temos a consciência de que classe nós pertencemos e com o nosso desenvolvimento nós buscamos uma transformação, uma ascensão social, uma ascensão política, mudar de classe social. Esse mudar de classe social vai nos ascendendo cada vez mais e não decrescendo. Na visão do John Rawls, para que haja justiça, ela precisa ser considerada justa de acordo com alguns princípios de igualdade. Na sua teoria da justiça como equidade, o filósofo apresenta dois princípios da justiça fundamentais, que vai ser a liberdade e a igualdade. A concepção de justiça como equidade, embora muito antiga, foi formulada e sistematizada por John Rawls em 1971. Nem tínhamos nascido ainda, né? O John Rawls reformula. Por que ele reformula?
Ele reformula porque Aristóteles, Sócrates, Platão já discutiam sobre isso. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem a obra A Justiça em Aristóteles, vai ter em Sócrates, tem as obras que são livros de bolso, pequenininho, bem fininho. Em 1971, John Rawls vem e reformula esse pensamento, impõe isso dentro da nossa sociedade como sendo a justiça distributiva, a justiça da equidade. O John Rawls, ele se pergunta como devem ser feitos os acordos entre os sujeitos morais, os sujeitos autônomos, que só têm senso comum, que não tem senso comum teórico, para alcançar uma sociedade bem ordenada. E para alcançar uma sociedade bem ordenada, nós precisamos da figura do Estado. O Estado é que vai criar as regras de conduta por intermédio desses sujeitos morais. Porque todo fato que acontece na sociedade, esse sujeito moral, esse sujeito autônomo, ele vai valorar, dizendo se é certo, se é errado, de acordo com a sua cultura. E o Estado vai criar as leis, não é isso? Olha a teoria tridimensional do direito do Miguel Reale aí. E isso vai trazer ordem e segurança para a sociedade. Essa é a regra. Nós sabemos que podem ter desvios aí nesse entremeio. Na tentativa de responder essa questão, com a sua teoria da justiça, ele vai usar como metáfora o véu da ignorância, no momento em que ele vai reanalisar essa situação original de que os homens morais que vão criar as leis, se são eles mesmos que vão criar as leis, por que esses homens morais se tornam vítimas das próprias leis que eles dizem ser imorais, ser erradas, ser ilícitas? As pessoas se vestem com o véu da ignorância e cometem os crimes. O que acontece? O que faz com que as pessoas descumpram um contrato social, descumpram o seu acordo, seja ele escrito ou seja ele verbal? Por que as pessoas descumprem isso? É aquele lapso temporal, aquele lapso de bobeira, em que cada um perde o seu senso, o seu discernimento e vai praticar um ilícito. Alguns vão praticar porque vem de uma cultura familiar, nós sabemos disso. E isso vai ser comprovado lá na medicina legal, lá na criminologia, quando vocês forem estudar o perfil dos criminosos. Nós vamos ter a figura do Lombroso, e o Lombroso vai dizer, que é o teórico, né, da criminologia, ele vai dizer que todas as pessoas que praticam homicídio têm determinadas características, tamanho da mão, formato de rosto, olhar, que as pessoas que praticam estupro têm tal característica. E se vocês analisarem, quando vocês tiverem oportunidade de visitar um centro penitenciário, vocês vão ver que realmente faz sentido. São muito parecidas as pessoas que praticam os mesmos tipos de delito. Inclusive, a lei de execução penal vai dizer, vai estabelecer, né, que se separem as pessoas de acordo com a gravidade do crime. Então, quem praticou roubo numa cela específica, os homicídios em outra, os estupros em outra. Então, é tudo separado de acordo com o grau de periculosidade. E o Lombroso faz os seus estudos com base na fisionomia, tamanho do crânio, tamanho das mãos, formato dos olhos, boca. Ele vai descrever, assim como a história lá da Chapeuzinho Vermelho, quando ela descreve a vovó, e a gente sabe que não é a vovó, né, que é a figura de um homem. Com isso, então, nós vamos ter a figura do John Rawls presente no nosso dia a dia, trazendo essa diferença entre igualdade, equidade e liberdade. Todos nós somos iguais perante a lei deve ser aplicada para todos de forma igualitária. Porém, se nós aplicarmos a lei de forma igualitária, nós não estaremos fazendo justiça. A lei tem que ser aplicada com equidade, de acordo com as necessidades. E todos nós somos livres, só que essa liberdade
ela vai ser cerceada a partir do momento em que eu descumprir as regras. Para eu assistir esse jogo de beisebol que está passando aí na tela de vocês, para assistir esse jogo de beisebol, eu tinha que pagar o ingresso, não tinha? Se eu não paguei o ingresso, eu não tenho liberdade para assistir, tem que ter a cerca exatamente por causa disso. E aí, eu quero ajudar aquela pessoa que não tem condições. Então, se eu vou ajudar ela de acordo com a necessidade dela. Eu vou distribuir 2 caixas para o menorzinho, uma caixa para o mediano. O grandão não precisa, porque senão nós vamos estar sendo injusto. Mas a nossa concepção de justiça é a concepção de que a justiça é igualitária para todos e que ela deve ser igualitária para todos, quando, na verdade, ela deve ser equânime. Eu devo aplicar a equidade, não a liberdade e não a igualdade. Todos nós somos livres e sabemos das nossas obrigações. Nós devemos ser, que é o dever ser do Hans Kelsen, para não sermos punidos. É isso que o Hans Kelsen vai trazer na sua teoria pura do direito. A justiça, ela pode ser universal ou geral. A justiça universal ou geral é a justiça em sua totalidade, justiça no todo, que vai abranger toda a legislação e a comunidade que ela protege. Ou seja, a justiça brasileira é aplicada dentro do território brasileiro, ela não é aplicada em outro país, em outra nação. Ela só é aplicada, então, para a nossa sociedade, que tem características específicas. Imagina eu aplicar a lei brasileira lá na Bolívia, vai dar certo? Não, né? É uma cultura diferente, encontrando aplicação na vida política e na organização comunitária. Por que na vida política? Porque a vida política, a relação entre pessoas, política não é voto, é relação entre pessoas, é diálogo, é dialética, Hegel, e essa relação entre pessoas vai mostrar qual é a cultura que vai ser oriunda da consciência moral. Dessa consciência moral, nós vamos ter a nossa identidade cultural, que vão criar as leis específicas que atendem à nossa necessidade da população brasileira e não a necessidade da população boliviana, paraguaia, peruana, americana. Se a lei é uma prescrição de caráter genérico e que a todos vincula, então seu fim é a realização do bem da comunidade. Se a lei é escrita de forma geral, aplicar para todo mundo, igualitário, ela tem que vincular todos os cidadãos, toda a população que compõe a sua nação em prol do bem comum ou do bem viver. Hoje nós não utilizamos mais o termo bem comum, e sim o termo bem viver. Quem proporciona o bem viver é o Estado por intermédio da criação das leis. E quem cria essas leis? Somos nós, a partir do fato que acontece na sociedade. Nós, a sociedade, que vamos ditar o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, de acordo com os nossos valores morais. E de acordo com os nossos valores morais, serão propostos os projetos de lei lá no Congresso, que é dividido em 2 casas, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado. O projeto de lei tem que ser aprovado 2 vezes em cada uma das 2 casas, com aprovação de 3/5 dos seus membros. Então, vai passar por 4 votações para virar uma lei. Passou pelas 4 votações, vai para o presidente da República sancionar, assinar essa lei. Essa lei vai ter o prazo de publicação, de promulgação, para entrar em vigência, se tiver escrito nela, se não tiver escrito, em 45 dias. A justiça é um acordo, então, abstrato,
que se refere ao estado ideal de relação entre pessoas, em que deve haver sempre a figura do equilíbrio, que por si só deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades entre as pessoas envolvidas num determinado grupo social. Imaginem o nosso grupo aqui, dessa sala virtual, desse momento. Qual é o nosso objetivo nesse momento? Entender o que é justiça, aí depois vocês vão ler os textinhos super básicos que o professor super bonzinho colocou para vocês lerem hoje, né? Aí vocês vão ler e vão responder o fórum do professor. Vão responder o fórum, esse é o nosso objetivo. Está sendo justo e igualitário? Tá aplicando para todo mundo de forma igual, sem exceções. E quarta-feira? Quarta-feira começa o seminário. Aí, o grupo 1, 2, 3 e 4 vai apresentar. E o grupo 5, 6, 7 e 8 vai fazer o quê? Não vai nem ligar a câmera, não vai nem acessar a sala de aula, porque não é o dia dele apresentar. Isso atende aos nossos objetivos da disciplina? O professor vai dar nota igual para todo mundo? Não. E aí, é justiça ou não é justiça? É igualdade ou é equidade? Tem um interesse por trás disso ou não tem um interesse por trás disso? Está sendo uma situação razoável ou não? O professor é imparcial ou ele é parcial? Depende, não é? Vai depender da participação de cada um. Então, todo mundo sabe que para atender os objetivos da coletividade, dessa nossa coletividade, todo mundo deve participar todos os dias. Se eu participar só um dia e não participar do outro, eu vou ser punido. A justiça vai ser aplicada pela nota, não é assim? A justiça comutativa, ela exige que cada pessoa dê a outro o que lhe é devido. A justiça distributiva manda que a sociedade dê a cada particular o que lhe é devido. E a justiça geral, social, legal, determina que as partes da sociedade deem à comunidade o bem que lhe é devido. A justiça, de forma geral, social, legal, é o direito positivo. A lei é igual para todo mundo, aplica. A justiça distributiva, não. A justiça distributiva é aquela que vai analisar cada caso é um caso. E a justiça comutativa exige que cada pessoa dê a outro o que lhe é devido. Se eu devo a alguém, se eu devo em alguma loja, eu tenho que pagar aquilo que eu devo para aquela loja. E na justiça distributiva, se eu devo para a loja, eu tenho que pagar para a loja? Isso é justiça distributiva? Não é exemplo de justiça distributiva, né? Vai ser uma justiça comutativa de aplicabilidade geral. Uma justiça pode misturar com a outra. A justiça distributiva é a igualdade proporcional à quantidade de caixotes dos menininhos. Dar a cada um o que é devido segundo os seus méritos. Aquele que se sair bem no seminário vai ter uma nota melhor que a do outro, embora seja grupo. Todos vão ter uma nota grupal e uma nota individual, que vai dar a diferença, né, o balanceamento aí das notas. O exemplo que a gente usa, se há 3 chocolates para serem divididos e um dos irmãos merece, são 2 irmãos, um dos irmãos merece o dobro que o outro, aí nós vamos estar fazendo a proporção, vai ser a justiça distributiva. A justiça distributiva, ela rege-se por uma igualdade não real, mas sim proporcional. Vou trabalhar com proporções.
Isto é, a relação que existe entre as pessoas é a mesma que deve existir entre as coisas. De outro lado, tem-se a justiça corretiva ou repressiva, como aquela que exerce uma função de corrigir, de repreender nas relações entre os indivíduos. Se você matar a sua sogra, você vai ser punido porque você matou a sogra, embora vai ser legítima defesa, porque vai ter quem te defenda, né? Matar a sogra sempre vai ser legítima defesa, né? Quem que suporta aquela velha insuportável? A justiça corretiva é uma espécie de justiça legal, positiva, que possui igualdade mediante uma proporção aritmética entre uma perda e um ganho, sendo o juiz responsável por julgar e corrigir essa disparidade causada tanto em transações voluntárias como involuntárias. A justiça corretiva, nós vamos ver a aplicabilidade dela mais nas relações do direito penal, do direito criminal. Não sei se vocês já chegaram com a professora Lu na dosimetria da pena, artigo 59, salvo engano, é o seguinte, que vai dizer que como que vai ser feita a soma da pena do nosso condenado, se vai aumentar, se vai diminuir, se vai ficar na pena base. Então, essa é a justiça corretiva. Se eu matar a sogra com requintes de crueldade, a minha pena vai aumentar. Mas se eu agir por violenta emoção, porque eu estava nervoso e nananã, eu posso diminuir ou eu também posso aumentar. Depende da minha oratória e da minha escrita, que vai formar o juízo de convencimento e de admissibilidade do juiz. Quem convence melhor ganha. A lei que acusa é a lei que defende, mesmo no caso da sogra. Se, na verdade, a justiça é sabedoria e virtude, julgo que facilmente se demonstrará que é mais forte do que a injustiça, uma vez que a injustiça é ignorância. Então, se, na verdade, a justiça é sabedoria de virtude, a justiça é seguir uma virtude, seguir aquilo que é certo dentro da vida em sociedade, julgo facilmente que se demonstrará que ela é mais forte do que a injustiça, uma vez que a injustiça é ignorância. Ser injusto é ser ignorante, é vestir o véu da ignorância e praticar uma outra injustiça. O que o Platão quer demonstrar com isso? Platão é discípulo de Sócrates, que já falava de justiça distributiva. O que ele quer falar? Que se eu aplicar a lei com igualdade, eu vou estar me vestindo com o véu da ignorância. E com esse véu da ignorância, eu vou estar aplicando o direito positivo. Vou estar aplicando a lei tal qual ela é escrita, sem levar em conta os motivos, as atenuantes ou as agravantes pela prática de uma determinada conduta ilícita. Por que eu deixei de pagar as parcelas lá da loja? Por que eu resolvi matar a sogra, né? Por que eu dei o tapinha na namorada? Porque só um tapinha não dói, né? Por que eu resolvi pular da janela e eu era um MC famoso? O que será que aconteceu, né? Que caiu e morreu e tal, né? Se eu não buscar as causas e as consequências, eu vou estar me vestindo com o véu da ignorância, uma vez que, se eu buscar as causas, as provas, eu estarei sempre agindo em prol da equidade, que é a justiça distributiva. Vocês devem estar seguindo as nossas aulas pela cartilha Caminho Suave, né? Que é o Paulo Nader. Lá vocês vão ver, se vocês estiverem seguindo por ele, vocês vão ver que ele faz a divisão entre todos os tipos de justiça de uma forma mais detalhada que os demais doutrinadores. Os demais doutrinadores já vão vir logo afirmando que não existe um conceito de justiça e que a justiça mais aplicável hoje é a teoria distributiva, que é a justiça da equidade do John Rawls,
oferecer a outrem de acordo com as devidas proporções, com as suas necessidades. E nós sabemos que é papel do Estado fazer isso, muitas vezes, embora muitas vezes ele não o faça. E nós temos o nosso fórum de número 9. E ele diz o seguinte: qual é o conceito de justiça para Habermas? Eu não falei dele, né? Por que eu não falei dele? Porque está nos textos que é para vocês lerem. O conceito de justiça para Habermas vai estar relacionado à teoria da comunicação. O Habermas, que também é um filósofo alemão, né? Ele vai falar da teoria da comunicação, da relação dialética, dialógica, né, dessa relação entre pessoas. Essa relação entre pessoas é uma relação política. Por intermédio dessa relação entre pessoas, não deve ter discordâncias, porque uma vez que tiver discordância dentro desse diálogo, dentro dessa relação política, dialógica ou dialética, nós vamos ter possíveis lides, conflitos de interesse resistido. Uma vez que tiver um conflito de interesse resistido, eu vou ter que também fazer uso da dialética para eu aplicar a justiça. E que justiça eu vou aplicar? A justiça distributiva, a justiça comutativa. E aí no texto que está lá para vocês lerem, tem o Habermas e o que é que ele pensa sobre isso. Essa é a missão dos senhores hoje. E aí nós vamos, então, enquanto vocês vão ler os textos, responder o fórum, eu vou ficar aqui na sala somente com o grupo número 1. Depois que acertar tudo que tiver que acertar com o grupo 1, eu vou chamar o 2, depois o 3, depois o 4. Amanhã eu vou ficar com o grupo 5, 6, o 7 e o 8, tá? Então, hoje, só até o número 4, amanhã do 5 ao 8. Então, o grupo 1 fica na sala agora, os outros podem sair para fazer o fórum e lerem os textos propostos. Assim que eu terminar com o grupo 1, eu mando um recadinho lá no WhatsApp para vocês voltarem para a sala, tá bom? Alguém quer fazer tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta, alguma contribuição, fique à vontade. Fale agora ou cale-se para sempre. Não?